Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Randolph Rodrigues se reuniram nesta manhã com representantes das empresas Pfizer e Johnson para discutir o fornecimento de vacinas ao Brasil. As duas empresas alegam que precisam de mudanças na legislação para assinar contratos com o governo brasileiro. Nós temos uma circunstância hoje, a medida provisória 1026. No âmbito da medida provisória 1026, existia uma emenda de nossa autoria, que é a emenda 76, da qual a União passa a assumir a responsabilidade civil pela vacina. Tanto a Pfizer quanto a Janssen precisam desse dispositivo. É um dispositivo que foi, inclusive, destacado pelo presidente da Pfizer para a América Latina, que desde junho foi ofertado ao governo brasileiro, assim como ao governo brasileiro, como outros governos do mundo. Segundo dados, a vacina da Pfizer, em números de hoje, está sendo aplicada em 69 países pelo mundo. Como resolução, nós encaminhamos o seguinte: o presidente Rodrigo Pacheco, ainda hoje, vai se encontrar com o ministro Pazuello, relatará os empecilhos que existem e a necessidade de termos, o quanto antes, vacina, né, e termos mais doses e disponibilidade de vacinas. Em paralelo a isso, nós vamos abrir o diálogo necessário com a Câmara dos Deputados. Ainda nessa semana deverá ser votada a medida provisória 1026. E nós estamos rogando que a Câmara dos Deputados aprove a nossa emenda nessa medida provisória, né, que facilitará a entrada dessas empresas. E, em paralelo a isso, estará sendo preparado um projeto de lei com base em todos os condicionantes que são necessários para a entrada dessas empresas. Projeto de lei esse que a pretensão e a disposição do presidente Rodrigo Pacheco é votar o quanto antes no plenário do Senado. 4 decretos do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizam a compra e o uso de armas de fogo geraram repercussão no Senado. Promessa de campanha do presidente da República, a flexibilização da compra e uso de armas de fogo agora pode valer por decreto. 4 desses atos do presidente Bolsonaro, que não passam por aprovação do Congresso Nacional, entram em vigor em 60 dias depois da publicação no Diário Oficial, que foi no dia 12. De acordo com Bolsonaro, a intenção é regulamentar o Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003. Um dos decretos aumenta de 4 para 6 o número de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir, desde que obtenha o certificado de registro de arma de fogo. Para policiais, agentes prisionais, membros do Ministério Público e de tribunais, o limite agora é de 8 armas. O governo também passa a permitir o porte simultâneo de 2 armas, o que significa circular com 2 armas. Anteriormente, o decreto dizia que para a posse de armas, colecionadores, atiradores e caçadores deveriam comprovar aptidão psicológica por meio de laudo fornecido por psicólogo cadastrado na Polícia Federal. Agora, basta o laudo ser assinado por psicólogo com registro no Conselho Regional de Psicologia. Os decretos também aumentam a quantidade de munições para cada arma, ampliam as categorias profissionais que têm direito a adquirir armas e munições controladas pelo Exército e autorizam adolescentes a partir de 14 anos a praticar tiro esportivo com arma emprestada de algum colega também atirador desportivo, em vez de apenas com arma dos pais ou clube de tiro. Até sexta-feira foram apresentados 14 projetos de decreto legislativo com o objetivo de sustar os decretos de Bolsonaro. 4 deles são de autoria da senadora Elisiane Gama. Veja, é absolutamente irresponsável promover um derrame de armas como o proposto pelo governo na sociedade brasileira. O resultado disso, infelizmente, será um país mais violento e com mais inocentes morrendo. O cidadão comum não sabe usar arma, o bandido sabe. Não tem nada a ver esse momento a gente se preocupar com porte de arma. Eu respeito e já está previsto em lei que a pessoa possa ter, que passa por todos aqueles exames psicológicos, enfim, possa ter arma em casa ou no comércio, para defender sua propriedade, sua família. Agora,
Usar arma nas ruas, que é o porte, ter em casa é a posse. É algo que beira a insanidade nos dias de hoje. Absolutamente não é prioridade. E no momento que os nervos estão à flor da pele, inclusive na política. Os 4 decretos presidenciais, em nada eles vão colaborar para a criminalidade ou para que criminosos tenham acesso à arma de fogo. Está ali simplesmente se alterando a regulamentação para que se volte a ter o que era na legislação brasileira desde 1997, que cada cidadão brasileiro pudesse ter até 6 armas, 2 de porte, 2 de caça de alma arraiada, 2 de caça de alma lisa. Eram 4, foi alterado por decreto para 6. As demais normas estão afetas principalmente aos colecionadores, atiradores e caçadores. Além da polêmica sobre o conteúdo, os decretos de Bolsonaro geraram críticas sobre uma possível invasão de competência do Poder Legislativo. O vice-presidente da Câmara, por exemplo, deputado Marcelo Ramos, escreveu no Twitter que Bolsonaro exacerbou do seu poder regulamentar. Os decretos do governo, eles exorbitam as prerrogativas do Executivo. É por isso que nós vamos fazer uma frente ampla, reunindo inclusive parlamentares da base do governo, para derrubar esses projetos no Congresso Nacional. A hora de se pensar em vacinas para o Brasil e não em armas. O anúncio da troca do presidente da Petrobras causou turbulência no mercado financeiro, fazendo as ações da empresa caírem de preço e o dólar subir. Mas os altos preços da gasolina, do gás de cozinha e do diesel, questão que levou o presidente Bolsonaro a fazer a troca, não serão resolvidos rapidamente. Veja na coluna da Agenda Econômica com Antônia Márcia Vale. A política de preços da Petrobras é complexa, perpassa toda a economia do país e não se define com a mera troca de comando da empresa. Além disso, mexe com o bolso dos grandes investidores nacionais e estrangeiros. Essa política atual de reajustes instantâneos dos preços dos combustíveis, chamada de paridade de preço internacional, foi estabelecida no governo Temer, pelo então presidente Pedro Parente. E o objetivo era exatamente atender à ânsia dos grandes investidores da companhia, que queriam lucros maiores do que os gerados pelos governos anteriores, dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula. No governo Lula, a empresa adotou a política de reajustes por patamares, com um sistema de compensações entre os preços dos produtos derivados de petróleo importados e os produzidos internamente. Dilma Rousseff optou por subsídios. Temer decidiu deixar o mercado totalmente sem regras, na base da autorregulagem. Bolsonaro foi eleito prometendo essa liberdade total de preços sem regulamentação, defendida por seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas o especialista em energia Israel Lacerda, consultor do Senado, lembra que em todos os países, produtores ou importadores de petróleo, os governos têm algum nível de ação sobre os preços dos combustíveis. Mesmo nos Estados Unidos, onde o mercado é totalmente privado, o governo faz política de modulação de preços via subvenções públicas, aumentando ou reduzindo os benefícios às empresas de acordo com a situação. Na Rússia, segundo o maior produtor de petróleo, a modulação é feita via imposto de exportação, que também pode ser aumentado ou reduzido a depender das circunstâncias internas do país. Segundo Israel, a característica monopolista ou oligopolista desse mercado não possibilita a autorregulação. Mas a questão é que essas regras têm de estar escritas na regulamentação do setor e ser bem claras para cidadãos e investidores. Não dá para dizer uma coisa e, de repente, fazer outra. As comissões permanentes do Senado começam a funcionar nesta semana. Serão eleitos para mandato de 2 anos os presidentes e vices de cada colegiado. 12 comissões permanentes já têm data marcada para a instalação. Nesta terça-feira, às 10 da manhã, devem ser instaladas as comissões de Assuntos Econômicos e de Educação.
Às 11, as comissões de Infraestrutura e a de Assuntos Sociais. A Comissão de Direitos Humanos será instalada às 11h30 da manhã e a de Relações Exteriores ao meio-dia. Às 2 da tarde será instalada a Comissão Senado do Futuro e às 3, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Na quarta-feira, às 9 da manhã, é a vez da Comissão de Meio Ambiente. Às 9h30, será instalada a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Às 10, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. E às 11, a de Ciência e Tecnologia. A única que ainda não tem data marcada para instalação é a Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores que vão fazer parte de cada comissão já foram indicados pelos partidos. Os líderes ainda finalizam as negociações para definir os presidentes e vices. A escolha obedece, tanto quanto possível, à proporcionalidade dos partidos. No ano passado, com exceção de mutirões para votar indicações de autoridades, as comissões permanentes do Senado ficaram praticamente sem atividades a partir de março. Este ano, elas voltam a trabalhar na análise e votação de projetos. Com os números da pandemia ainda em alta, os trabalhos devem continuar na forma semipresencial, ou seja, com senadores dentro da sala ou participando de forma virtual. Quanto ao funcionamento semipresencial das comissões, nós estamos aguardando a orientação da alta direção da Casa, porque a normatização atual do sistema de deliberação remota do plenário foi estabelecida através de um ato da comissão diretora. Então, nós estamos aguardando uma nova normatização para determinar como as comissões irão funcionar. Não obstante isso, a Secretaria de Comissões, orientada pela Secretaria-Geral da Mesa, está já em consonância com o Prodasem no desenvolvimento de uma ferramenta para que possibilite esse funcionamento dentro da maior normalidade possível. O mês de fevereiro foi o escolhido para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce de 3 doenças incuráveis: fibromialgia, lúpus e mal de Alzheimer. A cor roxa foi escolhida para trazer visibilidade a essas enfermidades. E você vai conhecer um pouco mais sobre elas nessa semana aqui no Senado Notícias. Hoje, começamos pela fibromialgia. Quantas pessoas numa multidão podem ter sintomas de doenças consideradas incuráveis? Dores pelo corpo, perda de memória, manchas na pele. Mas será que esses diagnósticos são uma sentença definitiva? Pacientes que nunca mais terão qualidade de vida? Fevereiro é mês de conscientização sobre algumas dessas doenças: fibromialgia, lúpus e mal de Alzheimer. A campanha Fevereiro Roxo mostra a importância de procurar um médico assim que surgirem os primeiros sintomas. No início, eles parecem inofensivos, mas quanto mais cedo o tratamento começar, maiores as chances de controlar ou adiar o avanço das doenças e assim ter maior qualidade de vida. A fibromialgia costuma causar dores muito fortes e constantes por todo o corpo, além de cansaço e insônia. A pessoa acorda como se estivesse exausta, sintomas que muitas vezes são confundidos com o estresse do dia a dia. Descobri a doença através de um trabalho. Eu comecei a sentir muita dor, porque eu levantava, sentava muito tempo, andava, corria, pegava a criança no colo. Então comecei a doer muito, todo tipo do meu corpo, né? Aí no mesmo trabalho ali tinha o médico, né? Eu fui ao médico, que é um reumatologista, e ele me disse: isso que você está tendo é fibromialgia. Eu não sabia o que era. A fibromialgia é uma doença que causa dor crônica e dentre os principais sintomas estão dores musculares difusas, além de insônia, e também pode estar relacionado a alguns distúrbios de humor, como ansiedade e depressão. Os exames de sangue têm resultados normais em pacientes com fibromialgia, o que dificulta o diagnóstico. Apesar de ser uma doença muito comum no nosso cotidiano, ainda é uma doença muito negligenciada, principalmente por não haver exames diagnósticos específicos. Porém, ela causa muito impacto social e também profissional na vida dos doentes. Eu vivo um dia de cada vez, né?
Um dia está melhor, um dia estou com muita dor, pescoço, parece que eu estou carregando muita pedra. A pessoa deve procurar um médico ou reumatologista quando tiver dores constantes por mais de 2 ou 3 meses. Apesar de ser uma doença crônica, é uma doença que tem tratamento com grande melhoria na qualidade de vida dos pacientes que sofrem da doença. A maioria dos pacientes de fibromialgia são mulheres entre 30 e 60 anos, mas a síndrome pode aparecer mais cedo, inclusive na infância. Quem tem um parente com fibromialgia é mais propenso a também desenvolver a doença. Não existe nada que possa resolver imediato, mas dá para viver levando essa doença, né? O desenvolvimento da fibromialgia está muito associado às emoções, principalmente ansiedade, estresse e depressão. Por isso, é fundamental ter um suporte psicológico para restabelecer a saúde física. Eu acho que é uma dor, vou falar que é insuportável, dependendo da hora, dependendo da sua cabeça, às vezes tem hora que só piora. A fibromialgia é um adoecimento que provoca dor intensa e constante no corpo, o tempo todo, especialmente quando a pessoa está em crise, né? E aí, imagine o quanto o emocional dessa pessoa fica fragilizado quando ela se percebe sem conseguir fazer as coisas que ela fazia antes. E o que isso tudo pode provocar no paciente? É um adoecimento que causa, na maioria esmagadora dos casos, causa depressão, e a depressão também precisa ser cuidada para que essa pessoa possa se recuperar, né? Até especificamente no tratamento da fibromialgia, a gente usa antidepressivos no tratamento, porque o antidepressivo também ajuda na questão das dores. Há outro fator que pode colaborar muito no tratamento e aliviar as dores da fibromialgia: o exercício físico. A gente tem com a atividade física produções de hormônios como serotonina, que vão trazer um prazer maior, que vão reduzir inclusive as dores que essa pessoa sente, e a própria atividade física, o fortalecimento da massa muscular, o fortalecimento dos tendões, vão fazer com que essas dores minimizem bastante, porque o corpo passa a suportar um pouco mais dessa questão da dor. Maurício alerta que é preciso buscar um profissional que saiba escolher e dosar os exercícios. A dose certa vai te trazer benefício desde o primeiro treino. Muitas pessoas também estão descobrindo os benefícios de tratamentos alternativos, como o biomagnetismo. Eles não substituem a medicina tradicional, são complementares e vêm ganhando cada vez mais espaço. Essa teoria desse tratamento com a colocação de ímãs, que é o biomagnetismo, trabalha principalmente com o princípio da teoria do par biomagnético. Sempre que você coloca o ímã negativo, você tem que colocar o ímã positivo. O terapeuta coloca esses ímãs e o pH na região se equilibra. Quando esse equilíbrio é alcançado, é o organismo que se cura. Ana já teve resultados surpreendentes. Eu tenho 3 casos com certeza confirmados em que a pessoa se libertou das dores da fibromialgia. Uma dessas pessoas era uma senhora que fim de semana o pessoal ia se reunir na casa dela, a família, e ela precisava de ajuda para cortar uma cebola, descascar uma batata, porque ela não aguentava de dores em todas as articulações, principalmente mãos, punhos, cotovelo. E depois de algumas sessões, eu tive a satisfação de ver essa pessoa entrar no consultório e dizer: olha aqui, Ana Luísa, o que eu faço. Eu estou abrindo e fechando os dedos sem dor nenhuma. Isso é a compensação do nosso trabalho. Os pacientes com fibromialgia que seguem o tratamento e as recomendações médicas podem sim ter uma vida livre de dor. Portanto, procure seu médico, inicie seu tratamento e siga as recomendações prescritas por ele. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer um pouco mais sobre o mal de Alzheimer. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.